A gente agora tá entrando no terceiro ato da Megera Domada. A gente tá quase acabando, a gente tá praticamente no meio da história, tá? E não sei, talvez eu termine hoje, talvez eu precise de mais um episódio de leitura para terminar. Mas terminarei entre hoje e amanhã, provavelmente, tá? Então, ato 1, cena 1. Pádua, aposento em casa de Batista. Então entram Lucêncio, Hortêncio e Bianca. E o Lucêncio diz: para com esse instrumento, que impertinência! Já esqueceu a maneira como Catarino recebeu? E o Hortêncio: seu brigão impretencioso, esta é a padroeira da harmonia celeste, portanto é natural que a preferência seja minha. Depois que eu acabar minha hora de ensino musical, poderás dedicar um tempo igual a essas leituras. E o Lucêncio, asno imbecil, que nunca leu sequer o bastante para saber por que motivo se inventou a música, não foi então para aliviar o espírito do homem depois dos estudos ou de um trabalho árduo? Deixe-me ler filosofia e, quando eu parar, esteja pronto para servir a harmonia. E o Hortêncio: rapaz, não pense que vou suportar sua insolência. Então a Bianca diz: como os senhores me fazem dupla ofensa, discutindo uma primazia que depende só de mim. Não estão ensinando a uma aluna de escola. Não quero que me amarrem a horas ou horários. Desejo aprender minhas lições, como mais me agradar. E para acabar a discussão, sentemo-nos aqui. Pegue seu alaúde e vá tocando. Nossa leitura não demorará mais do que o tempo de afinar o instrumento. O Hortêncio: quando estiver afinado, acabará a lição? Então ele sai, né? E o Lucêncio: então a lição não acabará nunca. Vai afinando. E a Bianca: onde tínhamos parado? Lucêncio: aqui, senhorita. Então ela lê. Então ela lê não, ele lê, né? Haki ibat simões, riquest sigea telus, riquesteterat, priami regia celsa senis. E a Bianca: traduz. E o Lucêncio: Haki ibat, como lhe disse antes, Simões, eu sou Lucêncio, riquest, filho de Vicêncio de Pisa, Sigea Telus, disfarçado assim para conseguir seu amor, Hic e esse Lucêncio que se apresenta como pretendente, Priami, é meu criado Trânio, Régia, que tomou o meu nome, Celsa Senis, para que juntos pudéssemos enganar o velho Pantalão. Pode ser Celsa Senis ou Celsa Senis, eu acho. Porque só difere a leitura sacra, né? Da vulgar. Mas enfim. Hortêncio: entrando, senhora, o instrumento está afinado. E a Bianca: vamos ouvir. Então o Hortêncio toca. Oh, para, o agudo está desafinado. E o Lucêncio: cospe na corda, amigo, e afina novamente. Bianca: bem, deixe ver agora se consigo traduzir. Hakibat Simões, eu não o conheço. Riquest sigetelus, não confio no senhor. Riquesteterat priami. Cuidado para que ele não nos ouça. Veja, nada espere. Celsa senis, mas também não desespere. E o Hortêncio: agora está bem afinado, senhorita. E o Lucêncio: exceto o baixo. E o Hortêncio: o baixo está certo. O que destou aqui é algo mais baixo. A parte, como é atrevida e entusiasmada esse pedante, por minha vida, que o canalha namora minha namorada. Pedásculo, eu te vigiarei melhor que nunca. E a Bianca diz: talvez eu venha acreditar. Agora desconfio. E o Lucêncio: não desconfie. A Jácida também foi Ajax, assim chamado em nome do avô. E a Bianca: devo acreditar no meu mestre. De outra forma, pode crer. Ainda teria muito a indagar sobre esse ponto. Mas paremos aqui. Agora, Lício, a sua vez. Meus bons mestres. Não levem a mal. Não levem a mal, por favor, que eu tenha gracejado com os dois. Talvez demais. E o Hortêncio: a Lucêncio, né? Diz a Lucêncio: quer ir andando agora e nos deixar sozinhos em um momento? Minhas lições não servem para três vozes. E o Lucêncio: é tão formal assim, senhor? Bem, fico esperando, à parte. E vigiando, pois, salvo engano, o nosso belo músico está enamorado. E o Hortêncio: senhorita, antes que pegue este instrumento para aprender a posição dos dedos, devo explicar os rudimentos dessa arte. Para lhe ensinar a escala de maneira mais rápida, mais agradável, mais eficiente do que poderia fazê-lo qualquer dos meus colegas, escrevi aqui meu método com a minha melhor letra. E a Bianca:
Mas como? Já passei da escala há muito tempo. E o Hortêncio: contudo, lê a escala de Hortêncio. Bianca, lendo. Escala: sou a magia que invade o silêncio para encantar o grande amor de Hortêncio. Mi, Bianca, aceita-o como teu senhor. C, Fá, Dó, porque te ama com imenso ardor. De, Sol, Ré, pus em você meu ideal do mundo. E, Lá, Mi, tem pena de mim, eu sou, ou eu sucumbo. Chama isto escala? Tá certo, né? Enfim, e chama isso escala, qual não me agrada, prefiro ficar com a tradição. Não sou leviana para trocar regras antigas por loucas invenções. Então entra um criado. Eu devia ter falado as notas, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eu falei o B, C. É porque eu achei que começava com B, eu pensei que ia fazer um anagrama, né? Mas enfim. E então o criado disse: senhora, seu pai pede que deixe os livros para ajudar na arrumação do quarto de sua irmã. Manda lembrar que amanhã é o dia do casamento dela. Meu Deus, já. E a Bianca: adeus, mestres queridos, a ambos, devo deixá-los. Então saem Bianca e o criado. E o Lucêncio: se vai embora, senhorita, já não tem motivo para ficar aqui. Então sai. E o Hortêncio: mas eu tenho muito para vigiar essa janota. Esse janota, quer dizer, tem todo o ar de quem está amando. Porém, minha Bianca, se és tão leviana que derramas olhares para qualquer embusteiro, pegue-te então quem quiser. Basta outra vez eu te encontrar como encontrei aqui, que Hortêncio irá embora vingando-se de ti. Então sai. Nossa, sempre tem esse personagem, né? Que nem o Hortêncio, meu Deus do céu. Cena 2. O mesmo em frente à casa de Batista. Entram Batista, Grêmio, Trânio, Catarina, Bianca, Lucêncio e os outros criados. Os outros concriados. E eu tô ansiosa pro Petrúquio. Cadê o Petrúquio? Então Batista diz pro Trânio: senhor Lucêncio, é hoje o dia do casamento de Petrúquio e nem sabemos onde está meu genro? Que irão falar? Que zombaria não farão ao saber que o sacerdote aguarda e não há noivo para cumprir o cerimonial do enlace? Que diz Lucêncio diante dessa vergonha que passamos? E a Catarina: a vergonha é toda minha, obrigada a conceder a mão, contra a vontade, a um maluco estúpido e cheio de capricho que ficou noivo às pressas, mas pretende casar bem devagar. Eu bem dizia que era um louco varrido e escondendo sentimentos vis sob a capa de um comportamento excêntrico. Para ter fama de engraçado, é bem capaz de cortejar 1000 moças, marcar o dia dos enlaces, organizar as festas, convidar amigos e espalhar os proclamas, sem ter sequer a intenção de casar com quem antes noivou. Agora o mundo pode apontar para a pobre Catarina e dizer: olhem, aí vai a mulher do doido Petrúquio, se a Petrúquio lhe agradar, voltar a se casar com ela. Então o Trânio diz: paciência, boa Catarina. E ao senhor também, Batista. Por minha vida, as intenções de Petrúquio são honradas, seja qual for o azar que o impede de cumprir sua palavra, embora um tanto brusco, é mais do que sensato e, apesar de suas brincadeiras, é homem muito sério. Então a Catarina diz: ah, antes não o tivesse visto nunca. Então ela sai chorando, seguida por Bianca e outros. Ai, tadinha, ela realmente queria casar, ela estava feliz. E o Batista: vai, filha, vai, não posso censurá-la por chorar, pois tal afronta envergonharia um santo, quanto mais um gênio impaciente como o seu. E entra o Biondello. Biondello diz: patrão, patrão, novidades. Velhas novidades e novidades tais como jamais ouviste. E o Batista: novidades velhas? Como pode ser isso? E o Biondello: então não é novidade saber da chegada de Petrúquio? Batista: ele chegou? E o Biondello: não, senhor. E o Batista: e então? E o Biondello: está chegando. E o Batista: quando estará aqui? Então o Biondello responde: quando estiver onde eu estou e vir o senhor como o estou vendo.
quando estiver onde estou e vir o Senhor como o estou vendo. E o Trânio, mas então, qual é a tua velha novidade? E o Biondelo, Petrúquio vem com um chapéu novo e uma jaqueta velha. Tem culotes 3 vezes revirados, um par de botas que já foram candelabros, uma de fivela, de cordão a outra, uma espada velha enferrujada roubada do arsenal desta cidade, com o punho partido e a folha retorcida, quebrada em 2 partes. Seu cavalo vem capengando sob uma velha sela corroída pelas traças e de estribos desiguais. O animal sofre de gosma e de bicheiras, está cheio de sarna, infectado de escrófulas, gordo de tumores, coberto de perebas, amarelo de icterícia, rendado de varizes, roído de lombrigas, quase cego de vertigem. Tem a espinha arrebentada, as ancas deslocadas e é manco das 2 mãos. Vem preso só com a metade de um freio e por uma rédea de couro de carneiro que, à força de ser puxada para impedir que ele caia, já arrebentou tanto que é só nó. A cilha foi remendada 10 vezes e o selim do veludo é de mulher, cujo nome está lá em 2 belas letras, gravadas com taxas e aqui e ali cozidas com barbante. E o Batista, quem vem com ele? E o Biondelo, senhor, o lacaio, equipado tal qual o cavalo, uma meia de linho numa perna e na outra uma perneia bem grossa com ligas de listras azuis e encarnadas, um chapéu velho e, em vez de plumas, uma divisa dizendo: o humor de 40 fantasias, um monstro, um verdadeiro monstro em indumentária, sem qualquer semelhança com um criado cristão ou com o lacaio de um cavalheiro. E o Trânio, algum capricho estranho leva a se vestir assim, embora, o mais das vezes, não ande bem trajado. E o Batista, estou satisfeito que ele chegue, venha como vier. E o Biondelo, mas senhor, ele não vem. E o Batista, mas você não disse que ele vinha? E o Biondelo, quem, Petrúquio? E o Batista, sim, que Petrúquio vinha. E o Biondelo, não senhor, eu disse que vinha era o cavalo, com Petrúquio às costas. Como é que é? E o Batista, ora bolas, dá tudo mesmo. E o Biondelo, por Tiago Santo, dinheiro eu lhe garanto, que homem e cavalo somam mais que um, e porém não tanto. Esse Biondelo tá maluco. Entram Petrúquio e Grúmio. Petrúquio, vamos, onde estão esses elegantes? Ninguém em casa? E o Batista, seja bem-vindo, senhor. E o Petrúquio, contudo não venho bem. E o Batista, contudo não está capenga. E o Trânio, nem tão bem vestido quanto eu gostaria. E o Petrúquio, estaria melhor não fosse a pressa de chegar, mas onde está Cata? Onde se encontra minha noiva encantadora? Como vai meu pai? Cavalheiros, tanta cara feia, olho para esta agradável companhia como se completasse um monumento estranho. Algum cometa ou prodígio fora do comum. E o Batista, ora senhor, não ignora que hoje é o dia do seu casamento. Antes estávamos tristes, tremendo que não aparecesse. E eis-nos ainda mais tristes por vê-lo em tal estado. Retire esse traje, vergonha deste dia, dolorosa visão nesta solene cerimônia. E o Trânio, e conte-nos que assunto de tal magnitude manteve tão longo tempo afastado da esposa e agora o traz como um desconhecido. E o Petrúquio, seria tedioso de contar, duro de ouvir, basta saber que vim cumprir minha palavra, embora forçado a falhar em alguns pontos, dos quais, com mais vagar, eu lhes darei desculpas que sei satisfatórias. Mas onde está Cata? Permaneci sem ela tanto tempo. Amanhã se gasta, já era tempo de estarmos na igreja. E o Trânio, não se apresente a sua noiva em roupas tão irreverentes. Vá ao meu quarto e vista roupas minhas. E o Petrúquio, não eu, pode crer, vou vê-la assim mesmo. E o Batista, mas espere, não irá se casar vestido assim. E o Petrúquio, exatamente assim. Portanto, basta de palavras, ela casa comigo, não com minhas roupas. Pudesse eu consertar tudo o que Cata tornará usado em Petrúquio, com a mesma facilidade com que posso tocar estes andrajos. Seria bom para ela e melhor para mim. Mas que insensato sou, fico aqui conversando quando eu devia ir dar bom dia à minha querida, selando o nosso compromisso com um beijo ardente. Então saem Petrúquio e Grúmio. E o Trânio,
Deve ter suas razões para esse traje doido, mas, se possível, nós o convenceremos a vestir-se melhor, antes de ir à igreja. E o Batista, vou atrás dele e ver o que acontece. Então saem o Batista, Grêmio e criados. E o Trânio diz, mas, senhor, ao amor que ela lhe tem, devemos juntar a permissão do pai, a fim de consegui-la, como já disse antes a vossa senhoria, ou arranjar um homem, seja qual for, sua habilidade não importa, pois nós o instruiremos com cuidado, que represente ser Vicêncio de Pisa, e dê aqui em Pádua garantias de bens ainda maiores do que eu prometi. Assim se cumprirá a sua esperança e com o consentimento do pai poderá desposar a doce Bianca. E o Lucêncio disse, se o meu companheiro professor não vigiasse de tão perto os passos de Bianca, bem que poderíamos realizar em segredo o nosso casamento. E, uma vez realizado, ainda que todo mundo estivesse contra o fato existiria. Ela seria minha. E o Trânio diz, para alcançar o nosso objetivo, devemos alcançar aos poucos. Botaremos de lado o barbudo grisalho, o velho Grêmio, o pai Minola que não enxerga muito e o músico Finório, esse amoroso Lício. Tudo em favor de meu senhor Lucêncio. Então entra o Grêmio. Senhor Grêmio, está vindo da igreja? E o Grêmio, com o mesmo prazer com que vinha da escola. E o Trânio, e os recém-casados, também vêm para casa? E o Grêmio, falou recém-casados? Ela devia se chamar recém-caçada, pois entregar a moça a uma fera. E o Trânio, pior que ela? Vamos, é impossível. E o Grêmio, ora, ele é um demônio, o próprio cão. E o Trânio, ora, ela é um demônio, a fêmea do demônio. E o Grêmio, nem diga isso. Ela é uma ovelha, uma pomba, uma tolinha diante dele. Eu lhe conto, senhor Lucêncio, quando o padre perguntou se aceitava Catarina como esposa, ele gritou sim pelas chagas do diabo e começou a praguejar tão alto que o padre, em seu espanto, deixou cair o livro. E quando se curvava para apanhá-lo, o noivo, ensandecido, lhe desferiu tal trompaço que lá se foi ao chão o padre o livro e o padre. Agora que os levante, gritou ele, quem tiver coragem. E o Trânio, e que disse a moça ao levantar-se o padre? E o Grêmio tremia e se sacudia, pois o noivo não parava de rugir e praguejar como se o padre quisesse tapeá-lo. E ao ver a cerimônia terminada, lhe gritou por vinho, à saúde de todos, como se estivesse a bordo, berrando aos companheiros depois da tempestade. Bebeu um golão de moscatel e atirou todo o resto na cara do sacristão pela simples razão de que sua barba rala pareceu-lhe tão seca que implorava um trago. Feito o que, segurou a mulher pelo cangote e beijou-a nos lábios com tal fúria que, ao se separarem, o estalo ecoou em toda a igreja. Vendo isso, escapei envergonhado. E atrás de mim, estou certo, todos que estavam lá. Um casamento doido como esse, tenho a impressão que nunca houve antes. Escuta, ó, já se aproximam os menestréis tocando. Música entram Petrúquio, Catarina, Bianca, Batista e Grúmio, com Hortêncio e o séquito. E o Petrúquio diz, cavalheiros e amigos, eu lhes agradeço por terem se incomodado em vir até aqui. Sei que pensavam jantar comigo hoje e para isso preparamos majestoso banquete. Acontece, porém, que a pressa me chama para longe e assim aproveito o momento e me despeço. E o Batista, mas pelo menos não é possível deixar para ir à noite? E o Petrúquio, devo partir com o dia, antes que a noite chegue. Não se espante se o senhor soubesse dos meus negócios. Pediria que eu partisse mais depressa, assim, honrada companhia, agradeço a todos que assistiram ao ato de entregar minha mais paciente, carinhosa e virtuosa esposa. Jantem com meu pai, bebam a minha saúde, tenho de ir embora, a todos digo adeus. E o Trânio diz, permita-me rogar-lhe que fique só até o jantar. E o Petrúquio, não pode ser. E o Grêmio, permita que eu lhe peça. Não pode ser. E a Catarina, eu lhe rogo também. E o Petrúquio, isso muito me agrada. E a Catarina, agrada-lhe ficar? Petrúquio, agrada que me rogue, mas eu não ficaria nem que você rogasse tudo do que é capaz. Tudo de que é capaz.
Nossa, que triste. Aí Petrúquio falou assim, não, já li essa parte. A Catarina fala assim: bem, se me ama mesmo, fique. E o Petrúquio: Grúmio, o cavalo. E o Grúmio: sim, senhor, um momentinho só. E a aveia devorou os cavalos. Catarina: pois bem, faço o que bem entender. Mas eu não parto hoje, nem amanhã, só quando me agradar. A porta, senhor, está aberta. O seu caminho livre. Pode trotar enquanto tiver forças. Quanto a mim, só partirei na hora que quiser. É bem da sua espécie tamanha grosseria, e o prova comportando-se assim logo de início. E o Petrúquio: Cata, acalme-se, eu lhe peço, não se enfureça. E a Catarina: não me enfureço? Que tenho a ser com isso? Fique tranquilo, pai. Ele não partirá até que eu mande. E o Grêmio: X, senhor, agora é que são elas. E a Catarina: cavalheiros, todos para o banquete nupcial. Ah, como fazem de bobo uma mulher. Se ela não tem coragem para resistir. E o Petrúquio: eles vão ao banquete, Cata, porque ordenas. Obedeçam à noiva todos que estão aqui. Festejem, divirtam-se, embriaguem-se. Que não haja limites na orgia em louvor de sua virgindade. Fiquem loucos ou alegres, ou vão para o diabo. Quanto a minha noivinha, parte comigo. Não arregalem os olhos, não batam os pés, não rilhem os dentes, não espumem. Quero ser dono do que me pertence. Ela é os meus bens, minha fortuna, minha casa, minha mobília, meu campo, meu celeiro, meu cavalo, meu boi, meu burro, meu tudo que existe. E aqui está ela, quem ousar que a toque. Mostrarei quem sou ao vaidoso que atravessar meu caminho para Pádua. Grúmio, desembainha minha espada. Não, Grúmio, desembainha a espada. Estamos cercados de larápios. Se és um homem, protege tua senhora. Não tenha medo, meiga jovem. Ninguém terá coragem de tocá-la. Eu a protegerei com 1 milhão. Então saem Petrúquio, Catarina e Grúmio. E o Batista: é melhor deixar que parta esse casal tranquilo. E o Grêmio: se não partissem logo eu ia estourar de rir. E o Trânio: nunca vi casal mais doido. E o Lucêncio: senhorita, que opinião me dá de sua irmã? E a Bianca: como ela própria é louca, casou-se loucamente. E o Grêmio: pois eu garanto que Petrúquio está catarinado. E o Batista: vizinhos e amigos, embora o noivo e a noiva estejam ausentes, não há na festa falta de doçura. Lucêncio, tome o lugar do noivo e ofereça a Bianca o lugar da irmã. E o Trânio: a formosa Bianca vai ensaiar de noiva? E o Batista: sim, Lucêncio, por favor, cavalheiros. Então ele sai. E esse é o fim do terceiro ato. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô na página 54, gente. E ele só tem 91 páginas, mas acaba mesmo em... deixa eu ver aqui. Na página 84. Acaba na página 84, tá? E agora eu estou na 54. Então nós temos aí mais 30 páginas. Eu acho que dá pra terminar já hoje. Tá, vamos lá. Ato 4, cena 1. Casa de campo de Petrúquio. E o Grúmio entra. Danem-se todos os cavalos fatigados, todos os patrões malucos, todos os caminhos lamacentos. Existiu jamais um homem tão cansado? Houve jamais um homem mais moído? Alguém já viu um homem mais emporcalhado? Mandam-me na frente para que acenda o fogo e vem vindo atrás para se esquentarem. Se eu não fosse um vaso bem pequeno que esquenta depressa, meus lábios congelados se colariam aos dentes, a língua ao céu da boca e o coração ao estômago.
antes de encontrar um fogo para me derreter. Mas agora, enquanto sopro o fogo, vou esquecendo o corpo. Com esse tempo mesmo, um homem maior acabaria esse resfriado. Ó de casa, olá, Curtis. Então entra Curtis. E o Curtis diz: quem grita de maneira tão gelada? E o Grúmio: um pedaço de gelo, sem dúvida. Pode deslizar de minha cabeça aos meus pés. Uma lareira, bom Curtis. E o Curtis: meu amo, e a esposa vem chegando? E o Grúmio: ó, claro, Curtis. Claro, Curtis, claro. Portanto, fogo, fogo. E não bota água na fervura. E o Curtis: ela é uma megera tão terrível quanto dizem? E o Grúmio: era amigo, Curtis, antes da nevada. Mas você bem sabe que o inverno amansa o homem, a mulher e a fera. Este amansou meu antigo patrão, minha noiva, minha nova patroa e a mim mesmo, camarada. E o Curtis: e eu sei lá, anão maluco, eu não sou fera. E o Grúmio: e eu sou anão? Eu sou anão. Tens razão, sou bastante menor do que teus chifres. Mas vai acender essa lareira ou devo me queixar logo a patroa para que sintas o agradável calor de sua mão? E o Curtis: vamos lá, meu bom Grúmio. Conta aí, como é que vai o mundo? E o Grúmio: um mundo frio, Curtis, exceto para ti no teu trabalho. Vamos, esquenta o mundo, cumpre teu dever que terás teu direito. O patrão e a patroa estão mortos de frio. E o Curtis: pronto, aí está o fogo. E agora, Grúmio, as novidades. O Grúmio: trelelé, trelelé, tem notícias a dar com o pé. E o Curtis: vamos, espirra logo. E o Grúmio: não é difícil, pois peguei um resfriado imenso. Onde está o cozinheiro? O jantar está pronto, a casa arrumada, as esteiras postas, as aranhas mortas, os criados com trajes novos, meia branca e todos os demais em roupa de gala. Está tudo em ordem. E o Curtis: tudo pronto. E assim sendo, as notícias. E o Grúmio: saibas primeiro que meu cavalo arrebentou. O patrão e a patroa foram ao chão. E o Curtis: como? E o Grúmio: das celas foram parar na lama. Aí toda uma história. Conta, Grúmio, conta. E o Grúmio: apronta o ouvido. Sou todo ouvidos. E o Grúmio: toma, então dá-lhe um tapa. E o Curtis: isso é sentir uma história, não ouvi-la. E o Grúmio: é justamente para que você sinta melhor a história. Dei-lhe um tapa para abrir-lhe as portas da audição. Agora começo. Imprimes. Íamos descendo uma ladeira enlameada. O patrão na traseira da patroa. O Curtis: no mesmo cavalo? E o Grúmio: que te importa isso? E o Curtis: mas ao cavalo. E o Grúmio: então conta você a história. Não tivesse você me interrompido, e eu lhe teria contado como o cavalo caiu e ela embaixo dele. Teria também sabido em que lamaçal nojento, como ela ficou enlameada, como ele nem ligou que o cavalo estivesse em cima dela, como ele me bateu, culpando-me pela queda do animal, como ela se atolou no lamaçal para vir arrancar-me das mãos dele, como ele praguejava, como ela implorava, ela que nunca implorou nada, como eu chorava, os cavalos fugiram, como se arrebentaram as rédeas do cavalo dela, como perdi o meu rebenque e muitas outras coisas dignas de memória que, agora, cairão no esquecimento. É uma experiência a menos com que você baixará à sepultura. E o Curtis: pelo que ouço, ele é mais feroz que ela. E o Grúmio: ora, você e o mais atrevido de todos vocês verão assim que ele chegar. Mas por que falar isso? Chama Nathaniel, José, Nicolau, Walter, Torrão de Açúcar, todo mundo, que estejam bem penteados, a jaqueta azul bem escovada e com ligas de cores variadas, que cumprimentem dobrando a perna esquerda e não ousem tocar num fio da cauda do cavalo de meu amo antes de beijarem a mão dos noivos. Estão todos prontos? Prontos. E o Grúmio: chama-os então. E o Curtis: olá, estão ouvindo? Temos que ir ao encontro do patrão para apresentar nossos respeitos à patroa. E o Grúmio diz: ela já tem respeito próprio. E o Curtis: e quem não sabe disso? E o Grúmio: você, parece, pois reúne um grupo para lhe apresentar respeitos. E o Curtis diz: queremos demonstrar o quanto nos é cara. Mas ela não vem aqui para saber quanto custa. Entram 4 ou 5 criados. E o Nathaniel diz: bem-vindo, Grúmio. E o Felipe: como vai, Grúmio? E o José:
como é que há, Grúmio? E o Nicolau, Grúmio, camarada. E o Natanael continuou, como é que é, meu velho? E o Grúmio, bem-vindo você, como vai você? Como é que há você? Camarada, você. Chega de cumprimentação. E então, afetados companheiros, está tudo pronto, tudo limpo? E o Natanael diz, tudo pronto, a que distância se encontra o nosso amo? E o Grúmio responde, mais perto do que pensa, saltando do cavalo. Portanto, não procure pelo galo da paixão. Silêncio. Ouça o patrão. Entram Petruc e Catarina. E o Petruc, onde está a canalha? Então, ninguém na porta para me segurar o estribo e pegar meu cavalo? Onde estão Nataniel, Gregório, Filipe? Todos os criados. Aqui, senhor, aqui, senhor. E o Petruc, aqui, senhor, aqui, senhor, aqui, senhor, aqui, senhor. São todos insolentes e grosseiros, ninguém me espera, ninguém presta atenção, não há obrigações? Onde está o canalha imbecil que vem na frente? E o Grúmio, aqui, senhor, tão imbecil quanto antes. E o Petruc, criado grosseirão e vagabundo, seu filho de uma égua engalicada. Não mandei que fosses me encontrar no parque e que levasses contigo esses patifes? E o Grúmio, o casaco de Nataniel não estava pronto, senhor, e os sapatos de Gabriel desprendiam-se dos saltos. Não havia com que pintar o chapéu de Pedro e a espada de Walter estava no armeiro. Só havia bem trajados Adão, Ralph e Gregório, os outros esfarrapados, velhos miseráveis. Contudo, como estavam, aqui estão, vieram recebê-lo. E o Petruc, anda, canalha, tragam logo a ceia. Saem criados e canta. Onde está a vida que levei um dia? Onde estão aqueles? Senta, Cata, senta, sê bem-vinda. Puf, 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 entram criados com a ceia. Como quando acabam com isso, bela Cata, um pouco mais alegre. Tirem minhas botas, patifes, excomungados vocês verão. Então canta, né? Canta toda essa parte, né? Um frade de traje cinzento que fugia de um convento. Fora, desgraçado, me arrancou o pé. Então bate. Toma! Vê se com esta aprendes a tirar a roupa. Um sorriso, Cata. Tragam água aqui. Como, hã? Onde está meu perdigueiro troilo? Vai correndo, velhaco. Traz aqui o primo Ferdinando. Então sai o criado. É uma pessoa que você deve beijar e cultivar. Suave, Cata. Onde estão os meus chinelos? Não vão trazer a água? Então entra criado com água. Vem, Cata. Lava-te aí. És bem-vindo de todo o coração. Ah, vilão, filho sem mãe. Deixa-as cair. Então bate-lhe. E a Catarina, paciência, lhe peço, foi sem querer. E o Petruc, é um orelhudo, um cabeçudo, um filho de uma vaca. Vamos, Cata, senta. Deves estar com fome. Você dá graças a Deus ou eu o faço? Que coisa é esta, carneiro? E o primeiro criado, sim, senhor. E o Petruc, quem o trouxe? E o Pedro, eu. Petruc, está queimado. E todo o resto também. Que cachorros, onde anda o animal do cozinheiro? Como ousaram canalhas fazer isso da cozinha e servir-me esperando que eu gostasse? Vamos, levem tudo daqui. Copos, pratos, tudo. Atira tudo sobre eles. Negligentes, imundos, escravos sem maneiras. Como? Resmungam? Pois já nos encontramos. Saem os criados. E a Catarina. Marido, por favor, não fique tão raivoso. A carne estava boa. Bastava que tivesse tolerância. E o Petruc, eu disse, Cata, estava queimada e ressequida. E eu me acho expressamente proibido de tocar em comida assim, pois transmite o cólera e aumenta a ira. Portanto, acho melhor nós jejuarmos ambos, pois já temos de natural tamanha cólera que não convém alimentá-la mais com carne mal assada. Tem paciência que amanhã tudo estará remediado. Esta noite, porém, jejuaremos juntos. Vem, quero levar-te à câmara matrimonial. Então saem e vão entrando os criados. E o Nataniel. Pedro, você já tinha visto coisa parecida? E o Pedro quer afogá-la em seu próprio molho. Então entra Curtis. E o Grúmio, onde está ele? E o Curtis responde, no quarto dela, fazendo-lhe um sermão de abstinência, injúria e blasfema, e ruge tanto que ela, a pobrezinha, não sabe onde ficar, onde olhar, o que falar, parece uma pessoa que acabou de despertar de um sonho. Vamos, aí vem ele. Então saem Petrúquio,
Não, saem e entra Petrúquio. E o Petrúquio diz: assim, com muita astúcia, começo o meu reinado e espero terminá-lo com sucesso. Meu falcão agora está faminto, de barriga vazia. Enquanto não ficar amestrado, não mandarei matar a sua fome. Assim, aprenderá a obedecer ao dono. Outra maneira que tenho de esmagar meu milhafre, de ensiná-lo a voltar e a conhecer meu chamado, é obrigá-lo à vigília como se faz com os falcões que bicam e batem as asas para não obedecer. Ela não comeu nada hoje, nem comerá. Não dormiu a noite passada, também não dormirá esta. Como fiz com a comida, hei de encontrar também algum defeito na arrumação da cama. Atirarei para cá o travesseiro, para lá as almofadas, para um lado o cobertor, para outro os lençóis. E no meio de infernal balbúrdia, não esquecerei de mostrar que faço tudo por cuidado e reverência a ela, concluindo, porém, ficará acordada a noite inteira, e se por um acaso cochilar, me põe aos gritos e aos impropérios, com tal furor que a manterei desperta. Assim se mata uma mulher com gentilezas. Assim eu dobrarei seu gênio áspero e raivoso. Se alguém conhece algum modo melhor de domar uma megera, tem a palavra. Então ele sai. Nossa, que desgraçado esse cara, meu. Vou matar ele. Não, brincadeira, mas ainda bem que ele não existe, esse desgraçado. Cena 2. Pádua, diante da casa de Batista. Então entram Trânio e Hortêncio. Trânio: será possível, amigo Lício, que Bianca ame a outro que não Lucêncio? Eu lhe garanto, senhor, que ela me tem tratado às maravilhas. E o Hortêncio: senhor, para o convencer do que narrei, basta ficar de lado e observar a maneira dele lecionar. Então ficam de lado, entram Bianca e Lucêncio. E o Lucêncio: então, senhorita, aproveitou bem a sua leitura? E a Bianca: e o senhor, mestre, o que lê? Responda-me primeiro. E o Lucêncio: leio o que ensino, a arte de amar. Bianca: e nessa, professor, é realmente um mestre. E o Lucêncio: ó, suave amada, nesse tipo de lição, só é mestre o coração. E o Hortêncio responde: vão depressa, sim, senhor, diga-me agora, continue a jurar que sua adoradinha não ama mais ninguém como ama Lucêncio? E o Trânio: ó, amargurante amor, eterna inconstância feminina, eu lhe confesso, Lício, isso é espantoso. E o Hortêncio: basta de enganos, eu não sou Lício, nem sou música. Como finjo ser? Sou apenas um homem envergonhado de usar este disfarce por uma mulher que deixa um cavalheiro e diviniza um biltre. Saiba, senhor, meu nome é Hortêncio. E o Trânio: senhor Hortêncio, ouvi falar bastante de sua enorme afeição por esta moça. E, com meus olhos foram testemunhas da ligeireza dela, me ponho a seu lado, se assim o permitir, para que abjuremos juntos esse amor para sempre. E o Hortêncio: veja como se beijam e acariciam, senhor Lucêncio. Eis aqui minha mão e aqui o firme juramento de jamais voltar a cortejá-la. Pelo contrário, desprezá-la por ser indigna de qualquer dos favores com que apaixonadamente eu a lisonjeava. E o Trânio: e eu também, solenemente, me comprometo a não casar com ela, mesmo que me suplique desvairada. Basta com ela, veja a maneira animal como a acaricia. E o Hortêncio: gostaria que o mundo inteiro, menos ele, a abandonasse. Quanto a mim, para melhor cumprir meu juramento, casar-me-ei nos próximos 3 dias com uma viúva, que me ama tanto quanto amei essa mulher ruim e presunçosa. Adeus, senhor Lucêncio, a bondade das mulheres e não a bela aparência. Entregarei agora o meu amor. Parto decidido a cumprir meu juramento. Então sai o Hortêncio e avançam Lucêncio e Bianca. E o Trânio: senhorita Bianca, abençoada seja pela graça que cobre os amantes venturosos. Peguei-a num momento de descuido, amor gentil. Renunciamos a seu amor, eu e Hortêncio. E a Bianca: está brincando, Trânio? Isso é verdade? E o Trânio: verdade, senhorita. E o Lucêncio: então, estamos livres de Lício. E o Trânio: eu o garanto. Arranjou uma viúva generosa com quem pensa noivar e se casar um dia. E a Bianca: Deus lhe dê alegria.
E o Trânio, sim, mas terá de domá-la. Bianca, é o que ele pensa, Trânio. E o Trânio, é o que pretendes, pois entrou para a escola de domação. E a Bianca, escola de domação, existe tal lugar? E o Trânio, sim, senhor, e Petruca é o professor, que ensina truques mil com que deixar uma megera muda e enfeitiçar a fera linguaruda. Então entra o Biondelo. E o Biondelo diz, patrão, patrão, vigiei tanto tempo, estou cansado como um cão, mas afinal descobri um anjo velho que vem descendo o morro. Acho que serve. E o Trânio, quem é ele? E o Biondelo, patrão, parece um mercador. Talvez um professor. Não sei. As roupas são discretas e no jeito e na cara é um verdadeiro pai. E o Lucêncio, e agora, Trânio? E o Trânio, se acreditar na minha história, ficará contente em poder passar como Vicêncio. E, como tal, oferecer a Batista as garantias que este exige. Vá com sua namorada, deixe-me sozinho. Então sai Lucêncio e Bianca, então entra o professor. E o professor, Deus o guarde, senhor. E o Trânio, e ó senhor também, seja bem-vindo. Ainda vai para mais longe ou já chegou ao extremo da viagem? E professor, vou me deter aqui uma semana ou duas e continuo. Então, na direção de Roma. Pretendo ir até Trípoli, Deus me empreste vida. E o Trânio, e por favor, qual é a sua cidade? Eu sou de Mantua. Mantua, senhor? Deus não o permita. E vem assim a Pádua arriscando a vida? E o professor, a vida? Explique como, senhor, isso me assusta. E o Trânio, qualquer cidadão de Mantua achado aqui está sob pena de morte. Quer saber a causa? Os navios de Mantua foram apreendidos em Veneza e o duque, por uma questão